Fala pessoal, aqui é o Diego do English Forever. Você sente vergonha, inseguro, ali um pouco travado quando você quer falar inglês? Então eu trago para vocês neste vídeo 8 dicas para você aplicar e melhorar a sua segurança quando o assunto é falar inglês. Então fique aqui até o final desse vídeo para você pegar todas elas. So, let's get down to business. Pessoal, vamos ser sinceros aí. Quem nunca ali quando está aprendendo inglês, geralmente ali quando você não está muito seguro no começo, quando você está ali naquele nível lá, travando um pouco, e aí você precisa falar inglês. E aí você precisa falar inglês geralmente com um nativo, seja da Inglaterra, seja da América do Norte, ou seja, você precisa utilizar o seu inglês, ou até mesmo com alguém que tem um ótimo nível de inglês, não precisa necessariamente ser um nativo, mas você precisa ali usar o seu inglês para comunicar naquela situação. E aí, o que acontece? É aí que você trava, que vem todas aquelas sua insegurança, todo aquele medo, né, que te impede geralmente de falar. Então eu estou aqui para falar para vocês algumas dicas e apresentar como que você pode melhorar essa sua insegurança para cada vez, né, pessoal, você pegar esse medo seu e jogar ali fora, né? E você cada vez ter mais eficiência nisso. Primeiro de tudo, né, pessoal, para que eu não te dê uma informação ali que não irá te ajudar, você primeiramente precisa saber realmente o seu problema de comunicação é a língua inglesa? Ou geralmente quando você vai comunicar, por exemplo, na sua língua ou em uma outra língua que você sabe, você consegue se comunicar muito bem. Então, entender a origem, primeiramente, de onde vem o seu problema é de extrema importância. Às vezes você também não tem aquela personalidade um pouco de você falar bastante na sua língua materna, você é um pouco mais fechado, um pouco tímido. Então, essa personalidade você vai ter também. Grandes chances, né, pessoal? Grandes chances que você terá essa personalidade também na outra língua. Mas isso também não é uma regra, hein, pessoal? Tem muita gente ali que tem bastante vergonha ali de se comunicar na sua língua materna, mas quando ela fala uma outra língua, aquela pessoa se transforma. Então nada é uma regra. Mas primeiramente, você ter o autoconhecimento e se entender já é de extrema importância para você aplicar essas dicas. Então a origem do problema é de personalidade, é o seu jeito, é realmente a língua inglesa. Então faça essa análise primeiramente com você. Pessoal, a dica número 1 é ler em voz alta. Exatamente, você vai pegar um script de um texto, você vai cantar uma música que seja também, mas a ideia é que você use a sua voz, você acostume com o som da sua voz e também com a entonação, como que você usa essa língua. Essa língua é viva. Você fala ali, por exemplo, tudo flat, ou seja, tudo ali plano, assim, ó, sem emoção, como um robô, né? Ou você fala de forma mais convicta, de forma mais animada. A língua é viva, né, pessoal? Então você ler aquele texto, você tentar inclusive interpretar exatamente quando tem dois personagens, né? Você lê um diálogo. Nossa, jogos, por exemplo, de RPG é fenomenal para isso. Se você então tem um nível um pouco mais alto de inglês e pode ter essa oportunidade, né, e ter essa oportunidade de jogar com seus amigos é muito bacana. Ou simplesmente sozinho mesmo. Às vezes você joga um jogo, tem ali os personagens, tente ler o diálogo deles, né? Imite-os, tente interpretar o personagem. Então isso é uma coisa super interessante e você vai cada vez melhorando exatamente a sua capacidade de leitura e também comunicação e como você projeta a sua voz e como você também ouve, né, dentro da sua caixa craniana aqui na ressonância, né? Isso tem muito a ver com o canto também, com a parte do canto. Então isso é muito legal. Então ler em voz alta, pega ali o texto e já começa a ler em voz alta. Dica número 2, pessoal, ouça a sua pronúncia. Ah, mas como que eu vou ouvir a minha pronúncia? Pessoal, você vai exatamente pegar um gravador. Hoje em dia qualquer celular tem um gravador. Então, quando você às vezes estiver lendo alguma coisa em inglês, ou você estiver na sua aula de inglês, é até interessante você fazer isso, claro, se houver a permissão, se for interessante. Grave ali a sua pronúncia, grave ali a sua aula, ou leia alguma coisa e grave você mesmo, ou cante uma canção e grave você também. Exatamente, porque quando você gravar, às vezes, quando você está falando ou se comunicando, você não consegue perceber sons que você omite, sons que você come, sons que desaparecem, sons que você pronuncia errado, de maneira errônea. Então isso é normal. A partir do momento que você se grava, na primeiro momento você vai achar estranho pra caramba, tá? Quando eu fiz isso a primeira vez e eu também ouvi a minha voz, eu achei muito estranho, é muito estranho. Mas a partir do tempo que você vai fazendo isso, você vai se acostumando. Então grave tudo que você for fazer ali em língua inglesa e ouça depois. E se você tem um professor de língua inglesa, peça para que ele ouça, envie para ele, peça um feedback, exatamente. Então você vê alguém com um bom inglês para te acompanhar e te guiar. Ah, isso é legal, isso não é legal, aqui tem que subir entonação, aqui se pronuncia desse jeito, aqui desse outro. Então alguém para te guiar, que esteja num nível maior do que o seu, né, pessoal? Isso é tudo na vida.
vida, né? Como que a gente aprende uma coisa? Geralmente sozinho ou com alguém, né, que tem um nível maior que você, que possa te dar feedback. Exatamente, porque se você fazer isso sozinho, é possível? É. Só que chances são que você vai ali bater, continuar batendo por muito tempo, do que alguém pegar e apontar o caminho para você. Ó, faça isso. Então é muito legal você pedir um feedback para alguém ouvir as suas gravações. Claro, né, pessoal? Você quer perder aquela insegurança também, ou às vezes você vai participar de uma reunião de trabalho, é interessante que você já venha, né, armado, que você já venha com tudo que você pode. E o que eu quero dizer com isso, na verdade? Pesquise vocabulário, termos do seu mercado. Você se formou em marketing, procure vocabulário de marketing em inglês. Para sua entrevista, claro, né? Você se formou em administração, você tem que saber ali as partes, né, o vocabulário de administração na língua inglesa. Você é professor de língua inglesa? É interessante, né? Na minha opinião, como professor, você tem que saber os termos, os acrônimos, as abreviações, os métodos, né? E as abordagens também, o estudo, né? A metodologia, que é o estudo por cima. Então isso é muito interessante, né, pessoal? Saber os termos que é utilizado na sua área. Para quê? Para que você esteja cada vez mais preparado e cada vez mais confiante exatamente para você utilizar a língua inglesa quando você precisar e quando for a hora. E outra, né, pessoal? Outra coisa é quando a pessoa coloca muita pressão sobre ela mesma. Exatamente. Pessoal, geralmente quando você quer dizer alguma coisa em inglês e está faltando ali aquela palavra, você não sabe como dizer, você tem problemas, na verdade, de dizer aquela palavra ou aquela expressão. E aí o que acontece? Geralmente você está falando, você chega naquela palavra, caramba, você para, né? Você não sabe mais como falá-la. Bom, e aí, o que você faz? O que você faria, por exemplo, na língua portuguesa quando você esqueceu alguma palavra? Você vai procurar outra semelhante. Você vai refrasear isso. Você vai tentar falar a mesma coisa de maneira diferente. Então, se você esqueceu alguma palavra, seja em inglês, seja algum termo, seja alguma expressão, tente refrasear, refaça a sentença novamente, respire fundo, inicie novamente, dê a volta, né? Isso é muito interessante. Dê a volta, mas se comunique, né? Tente ali passar a sua mensagem. Às vezes, mesmo quando você pronuncia ali uma palavrinha incorreta, né? Ou de uma maneira diferente, o importante é nesse momento, pessoal, se você precisar passar a mensagem, é claro, na situação que você precisa passar a mensagem de qualquer jeito, é interessante você arriscar. Exatamente, pessoal. Isso não leve para exames de proficiência, tá? De você, às vezes, utilizar uma palavra que você não sabe. Não, não. Eu não indico isso, na verdade. Eu indico que você procure um sinônimo, tá? Mas uma situação de comunicação, por exemplo, no dia a dia, às vezes você arriscar é interessante, tá bom? Então se arrisque, refraseie, pense e como que eu posso fazer aquela mesma frase de uma maneira diferente. Na verdade, isso é uma grande dica, é um grande exercício, né? Um grande exercício de substituição, né? De você fazer uma frase de maneira diferente e isso vai inclusive aumentar o seu vocabulário e te dar mais mecanismos de como você entregar a mensagem para o seu ouvinte. A próxima dica é, pessoal, cante. Eu sou um grande defensor do karaokê, pessoal. Eu sempre falo isso. E por quê? Porque isso me ajudou muito quando eu era adolescente. Eu gosto muito de música, né? Inclusive eu sou músico também, então isso é muito bacana. E sempre quando eu queria cantar uma canção ou de uma banda que eu gostava muito, eu procurava a versão de karaokê nela. Na verdade, só você ir aqui no YouTube, né? Digita aquela banda que você gosta e digite karaokê, né? Então é muito interessante que você encontra geralmente aquela canção, né? Eu indico que você procure uma canção que você sabe, né, pessoal? Para que você vai cantar ela, você vai saber exatamente mais ou menos por onde ir. Não adianta você pegar uma canção que você não tem a mínima ideia, que daí você não vai cantar mesmo. Então procure uma canção que você tenha familiaridade, que você já conheça e tente cantar quando lê ali e tentar imitar exatamente o seu cantor, né? Quando você estiver cantando é bem legal. Quando eu digo imitar, pessoal, não é imitar o timbre da voz, não. Na verdade, isso eu não indico, né? Isso é terrível no canto. Mas você imitar, né, a pronúncia, né? Como que ele sobe, como que ele desce a entonação, etc. Então isso é uma maneira incrível de você se divertir cantando. Então é excelente. Eu não tenho mais o que dizer. Cantar em karaokê é incrível em inglês para melhorar tanto a sua dicção quanto também como você projeta a sua fala e também, né, melhora muito também no seu speaking. Não seria uma situação que você vai conversar com uma outra pessoa, mas você está acostumando com a fala. Logo, quando você for comunicar, chances são que você fará isso com maestria, né, com muito mais eficiência. Outra coisa, pessoal, em aprendizado, isso é para levar para a vida, não é nem para a língua inglesa. Mas vamos aplicar aqui no inglês. É não se comparar, né, pessoal, com as outras pessoas. Às vezes aquela pessoa arrebenta de falar inglês que está na mesma classe que você, ou um amigo seu, e o que acontece? Você fica tímido de falar. Pessoal, você não pode, né, claramente, eu não vou falar para você fazer isso em todas as situações, porque tem pessoas realmente muito imbecis, né, vamos dizer assim. Mas se é uma pessoa que você tem confiança, uma pessoa que tem credibilidade, que você sabe que é uma pessoa bacana, né? Que geralmente você possa confiar, é interessante que você tente se comunicar sempre, realmente, né? E na verdade até na sala de aula é interessante que você
tente se comunicar. Até porque se tiver uma pessoa ali meio, né, vamos deixar pra lá um outro adjetivo, né, meio, vamos dizer, uma pessoa estranha, se você tem um bom, né, um bom professor, um bom facilitador dentro da sala de aula, com certeza ele vai chamar atenção e ele vai proporcionar meios para com que todos falem dentro da sala de aula, né, dá tempo de speaking para todas as pessoas. Então isso é o mínimo que um bom professor poderia fazer. E então essa é a ideia. Então fale, não se compare. A ideia é você se comunicar o melhor que você puder. Se comparar a outras pessoas é um erro. Mas é uma coisa interessante que eu gosto muito de fazer. Eu acho bacana quando eu olho as outras pessoas com admiração. Exatamente, com admiração, e eu tento chegar. Então ela serve como uma inspiração para que eu chegue exatamente até o nível dela. Nesse caso eu acho excepcional na vida. Não só em inglês. Você vê uma pessoa que você admira e você fazer o seu máximo para tentar realmente chegar e atingir perto que seja daquela pessoa que você tanto admira. Isso é bacana. Mas agora, comparar de maneira destrutiva, ele é melhor do que eu nunca vou chegar lá. Pô, pessoal, isso é horrível, tá? Tenha paciência e continue, e não se compare dessa forma. E é claro, pessoal, a última dica, pratique, né? Como eu já falei anteriormente, então é bem similar. Mas pratique com alguém que você se sinta confiante, né? Às vezes você está começando, você está no nível intermediário e você, né, você não vai sair arrebentando às vezes de falar geralmente com um nativo ou com alguém que tem um nível de inglês super alto, que estudou a vida inteira. Então comece com alguém ali que geralmente está ali no mesmo grupo que você. Hoje em dia é muito fácil, com Facebook, Instagram, Telegram, Skype, Cambly, iTalk, ou iTalki, não me lembro agora o nome do software não, do site, né? Mas é muito fácil, né? Você pesquisar pessoas que estão praticando inglês para que você se insira nesse grupo, participar dessa comunidade, para que todos vocês pratiquem, né? E se tem uma pessoa naquele grupo que é um pouco mais avançada e é uma pessoa bacana, ela vai sempre ajudar vocês, ela vai disponibilizar, né, uma ajuda aí pra vocês, tenta guiar da melhor forma possível. Então, primeiramente, você tem que praticar com alguém que você tem confiança, né, para você não se sentir mal. A confortabilidade é essencial no aprendizado, né? Então você não pode se sentir bloqueado, você tem que se sentir confortável. É por isso que eu acho que é excepcional que você tenha um profissional exatamente da sua confiança. Exatamente, um professor, um facilitador, alguém bacana que esteja ali para te guiar, uma pessoa qualificada, formada, que saiba o que esteja falando e que saiba aplicar, né, tudo ao seu favor para te alavancar no ensino de língua inglesa ou qualquer outra língua que você esteja aprendendo. Pessoal, você está gostando desse vídeo? Dê um like aqui agora e se inscreva no nosso canal. Nos siga-nos também no Instagram, English_Forever, e também no Facebook, English Forever Oficial. Pessoal, eu fico por aqui. I see you in the next video. I'm out.